Olá, bom dia! O Sergipe Rural está no ar. Acompanhe os destaques desta edição. Medidas de combate à seca. O governo do estado investe na recuperação de barragens em municípios do interior que sofrem com os efeitos da falta de chuva. Análise foliar. Além das análises de solo e da água, o laboratório do Instituto Tecnológico de Sergipe oferece ao homem do campo ferramenta eficaz para melhorar a produtividade na lavoura. Cortes de qualidade. Instrutor do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural ensina como aproveitar de maneira prática e econômica as carnes de caprinos e ovinos. E ainda tem a reportagem especial onde nossos repórteres foram conhecer a rotina de treinamentos e cuidados com os cavalos atletas. Essas são as nossas manchetes e você acompanha a partir de agora no Sergipe Rural. O programa de recuperação de barragens é uma das apostas do governo do estado para amenizar a situação dos municípios castigados pela seca em Sergipe. Os reservatórios vão servir para acumular água no momento que voltar a chover nas regiões sergipanas. Confira os detalhes na reportagem de Patrícia Dantas e Wesley Cruz. Sergipe enfrenta uma das piores crises hídricas dos últimos 100 anos. São 30 municípios em situação de emergência por causa da estiagem. Pessoas e animais estão sofrendo com o calor e a falta d'água. O governo do estado tem trabalhado para minimizar os efeitos da seca e uma das ações é o programa de recuperação das barragens. Quero felicitar a Coidro, pelo trabalho aqui na barragem de Alagadiço, porque diante da situação de muita seca, o que nós estamos fazendo é preparar a infraestrutura do município, porque as chuvas poderão cair e uma barragem limpa, arrumada, significa dizer que você está cuidando dos recursos hídricos para atender a população no momento que Deus manda a chuva, que é tudo o que nós pedimos e que o povo do sertão precisa e merece. 12 barragens como essas estão sendo limpas e ampliadas nos municípios onde foram decretado estado de emergência. Tudo pensando nas chuvas que devem cair nos próximos dias. São barragens de médio porte de uso comunitário que passam pelo processo de melhoria. São 12 grandes barragens, todas elas no semiárido. Foi priorizado os municípios que estavam com decreto de emergência, todos eles combinados com as administrações municipais justamente para ver a prioridade. Nesse caso aqui nós estamos na barragem do Alagadiço, uma das mais importantes aqui da região, não só do município de Frei Paulo, e como vocês podem ver a dimensão da barragem, ela não só tirou a lama, como a gente costuma chamar, mas ampliou, porque eram duas pequenas barragens que se juntou. Então essa ação tem uma função extremamente importante, principalmente nesse momento de seca. Nós estamos com o estado inteiro sofrendo em função da seca, principalmente os municípios do semiárido, e nós temos que aproveitar esse momento justamente para aproveitar a ausência de água nessas fontes naturais ou nessas fontes artificiais, justamente para limpar e aumentar o potencial de acúmulo assim que as chuvas chegarem. Então, esse trabalho ajuda a prevenir, inclusive, com relação às futuras secas na região do semiárido. O diretor-presidente da Coidro assegura que as aguadas, depois de limpas e ampliadas, servirão para acumular água das próximas chuvas. Reservas que serão utilizadas tanto no uso doméstico quanto para a sede dos animais durante o período de estiagem. E por causa disso, o trabalho está sendo intenso. No caso específico dessa barragem, que é a barragem do prefeito Manuel Soares, que é um ex-prefeito aqui de Frei Paulo, que já falecido, essa barragem tem uma capacidade de 55 mil metros cúbicos. Para recuperar ela, nós utilizamos cerca de 500 horas de maquinário de grande porte. Essas barragens, se todas elas estivessem com plenamente sua capacidade, com certeza o homem do campo nesse momento estaria enfrentando essa seca com água. E é para isso que nós estamos fazendo isso também, além para a qualidade de vida do homem do campo, para que ele possa manter seu sustento. Para a população do povoado Alagadiço, a recuperação da barragem era a necessidade para as famílias locais. E resta agora a esperança de ver a barragem cheia em muito breve. Se vir para água, para abastecer nós tudo, que quando nós não tem água do Deso, nós vai pegar água aqui na barragem. Nós estamos satisfeitos tendo essa maravilha dessa barragem aqui em Alagadiço. Agora tá limpa, espero que ele cerque, bote vigia para ter, para poder proteger a barragem. E quando Deus mandar chuva do céu, que ela encha, A barragem ficou boa, Quer dizer que aí vai depender de Deus,
Além do povoado alagadiço em Frei Paulo, as obras de limpeza e ampliação de barragens acontecem na Serra da Guia, em Poço Redondo, e no povoado Poço dos Bois, em Cedro de São João. Também receberão serviços as barragens públicas de uso comunitário nos municípios de Poço Verde, Porto da Folha, Canindé do São Francisco, Nossa Senhora da Glória, Gararu, Tobias Barreto, Graco Cardoso e Nossa Senhora de Lourdes. E a tão aguardada chuva já começa a cair no estado. Claro que ainda não é o suficiente, mas já trouxe esperança no campo. Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Sergipe. De acordo com o Centro de Meteorologia de Sergipe, nuvens carregadas que chegam do oceano podem provocar chuva passageira no estado. Na região litorânea, o sol aparece entre nuvens no sábado e no domingo. Na segunda e na terça, o dia fica parcialmente nublado, com possibilidade de chuva rápida em parte do agreste sergipano. No sertão do estado, o tempo segue firme e sem previsão de chuva. Na quarta, quinta e sexta, a sensação de calor aumenta por causa do tempo abafado. A temperatura durante a semana deve variar entre 23 e 35 graus. No município de Indiaroba, a temperatura deve chegar aos 33 graus, 34 em Itabi e 33 graus em Porto da Folha. A seguir, um bombeiro militar vai dar dicas de como aproveitar melhor os cortes da carnes de caprinos e ovinos. E ainda, a gente traz detalhes de como a análise foliar é importante para ajudar o homem do campo a melhorar a produtividade na lavoura. Não saia daí, o Sergipe Rural vai a um rápido intervalo e volta já. E já estamos de volta e desta vez a gente destaca o serviço oferecido pelo Instituto Tecnológico e de Pesquisas de Sergipe, que é considerado uma excelente ferramenta para o agricultor que deseja melhorar a produtividade na lavoura. É a análise foliar. Acompanhe. A análise foliar pode ser aplicada a todas as culturas para que produtores corrijam possíveis excessos ou deficiências em suas culturas. E tudo começa com a própria coleta do material. Como exames de sangues comuns, é preciso uma preparação do material para análise, nesse caso, das folhas. Cada planta tem sua forma de coletar. Não é só chegar e tirando cada folha. Então, cada um tem uma maneira específica. Tem a posição do solo, se possível, coletar dos 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Então, mas cada planta tem sua maneira específica. Se o cliente sentir dificuldade, chega aqui no Instituto ou dá um telefonema para a gente que podemos dirimir todas as dúvidas quanto à coleta. Nós temos no quadro engenheiros agrônomos específico que dará toda a instrução para fazer a coleta da amostra. O material é trazido para o laboratório, lavado cuidadosamente, tira o excesso da água e depois vai para a estufa para a secagem completa. O material é transformado em extrato e diluído conforme as análises necessárias. O procedimento verifica se a adubação está ajudando ou prejudicando a planta, identifica o excesso ou deficiência de elementos, entre outros. Vamos fazer uma comparação com o ser humano. Então, de posse do laudo, normalmente o que é que nós fazemos? Levamos ao médico. E o médico vai passar o remédio para algum problema, caso nós tenhamos alguma deficiência. O laudo da planta é a mesma coisa. Então, o que acontece? De posse desse laudo, leva-se a um engenheiro agrônomo e ele vai analisar e ver qual é a deficiência, se está na planta ou se está no solo. O Laboratório de Ensaios Inorgânicos do ITPS tem o selo de qualidade do Programa Interlaboratorial de Análises de Tecido Vegetal. E o diretor-presidente do órgão explica que o ITPS tem também toda a tecnologia necessária para as análises dos cultivos, desde o solo até a análise final do produto. Um verdadeiro pacote de serviços para o homem do campo. Temos o laboratório de ensaios inorgânicos, temos laboratório de águas, laboratório de solos, laboratório de microbiologia e laboratório de bromatologia, que é o laboratório de alimentos. Cada laboratório tem um ensaio, então é dada entrada para um ensaio específico de cada laboratório. Então ela tem um acompanhamento, como existem vários laboratórios, pode começar do início do plantio até a colheita, você pode analisar vários pontos, o solo, a água, o produto, a folha e o próprio produto final depois na colheita.
Olha, e você que acompanha nosso programa e tem alguma sugestão interessante, envie aqui a dica pra gente. É só entrar em contato através do WhatsApp do Sergipe Rural. Anote o número 99894-6691. Participe! E esta semana quem entrou em contato com a gente foi o bombeiro militar Amaro Ezequiel. Apaixonado por caprinos e ovinos, ele transformou a paixão numa segunda profissão, virou instrutor do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Hoje, ele vai nos ensinar como aproveitar melhor os cortes das carnes das duas espécies que ele entende muito bem. Veja. Ver essa mesa assim, recheada de cortes de carne sem se deter em nenhum, pode parecer até carne bovina, mas não. Tudo aqui é carne de ovinos e caprinos. E um dos cortes que está em moda quando o assunto é esse tipo de carne é a costela. A costela ela pode ser empregada em vários pratos. Tem essa aqui que a gente pode fazer uma coroa, a gente pode rechear com cuscuz marroquino, mas eu prefiro o nosso cuscuz tradicional daqui do sertão, do Nordeste, tá bom? Tem também a costela, ela pode ser cortada, a gente chama em ripa, em tira. Hoje a gente vê falar muito no carré francês, que é esse corte aqui, tá? Ele fica entrelaçado, tem a parte da costela, e o outro lado que fica o contrafilé também. Tá? É aproveitado, você vendo assim, você está vendo que ele é só carne, tá? Ele pode ser usado no forno, pode ser usado na grelha também. Mas existem muitos outros cortes ainda pouco conhecidos e de sabor surpreendente. Tem outro corte que é o estinco, que é o pedaço que sobra do pernil quando a gente ampara, porque o pernil é um pedaço alongado. A gente ampara, que é também bastante usado nas cozinhas, nos restaurantes, nos hotéis, aqui o estinco. Nós temos também a picanha. O pessoal fala numa picanha, enche os olhos, a boca, certo? É outro corte que é nobre também, a picanha. A gente tem também o tibone, que fica em cima, na garupa ou no lombo. Ele é desossado, tá? Tem essa parte aqui que é a carne e esse aqui é a capa, aquela capa de gordura para quem gosta. E tem outro corte que, para os desavisados, é no mínimo curioso. Para quem pensa que carne de pescoço é uma carne ruim, que nem as sogras, vou mostrar que não é, certo? Eu vou desossar o pescoço e vocês vão ver, vai ser comprovado daqui a alguns instantezinhos só, tá? Tá aqui o pescoço desossado, vocês já dão para ter uma dimensão, a ideia de que não é o que a gente pensa atrás, tá? A gente pode utilizar, aproveitar para fazer um bife, moer, fazer uma linguiça, um hambúrguer e tenho certeza que o sabor é gostoso demais, tá? É como sem igual. Um dos cortes mais tradicionais e apreciados é o pernil inteiro, que vem inclusive com a picanha. Aqui, Amaro mostra como retirar essa picanha, cortando cerca de 10 centímetros antes do final da peça e contornando delicadamente. O pernil você tempere e leve ao forno, como de costume. A picanha você guarde e surpreenda seus colegas no próximo churrasco. Espero que tenham gostado das dicas dos cortes. Tchau! Em instantes, você vai conhecer a rotina de treinos e cuidados especiais para manter o bem-estar dos chamados cavalos atletas. A reportagem está imperdível. O Sergipe Rural vai a um rápido intervalo e volta já. Os
cavalos utilizados em esportes equestres são considerados verdadeiros atletas. Mas para que isso seja possível, existe uma verdadeira força-tarefa para proporcionar melhor desempenho e bem-estar do animal. Nossa equipe foi conhecer de perto essa rotina. E o bacana é que a visita ocorreu numa hípica da zona de expansão de Aracaju, justamente no dia em que estava por lá o veterinário da Seleção Olímpica Brasileira de Hipismo. Confira. Tanto na vaquejada quanto nos esportes olímpicos com o cavalo, o animal é utilizado não como coadjuvante, mas sim como ator principal da prática esportiva. No salto, é bem assim. Para pular tão alto assim, às vezes 1,60 m, o cavalo tem que ser bom, tem que ter potência. Não basta o dom e a técnica do cavaleiro. Todo cavalo atleta tem tratamento especial que vai desde a alimentação, a fisioterapia, terapias diferenciadas. Isso porque eles são máquinas de salto, de velocidade, de habilidade, de equilíbrio, assim como ocorre com atletas de todos os esportes. Nessa hípica, na capital, dezenas de cavalos são utilizados para o salto. Alguns já profissionais e participam de competições oficiais da Confederação Brasileira de Hipismo. E de olho na melhoria dos equinos, o veterinário da Seleção Olímpica de Salto e do time Brasil de Salto, Rogério Saito, veio a Sergipe para analisar os animais e orientar sobre como melhorar o desempenho deles. As análises acontecem nos ligamentos, tendões, coluna. O médico vai fundo para encontrar os problemas. O meu trabalho normalmente ele é basicamente da parte de locomotor. É o que eu mais faço nos cavalos. É claro que existem os sistemas cardiovascular, endócrino, que eu também apoio, mas o meu trabalho em si é mexer com a parte de locomotor. Então normalmente eu trago meus aparelhos, alguns aparelhos que eu tenho, e normalmente eu tento contactar alguns veterinários da região antes da minha vinda para tentar organizar outras aparelhagens para a gente já estar aqui com elas todas prontas para a gente poder fazer os diagnósticos, como raio-x, ultrassom, endoscopia, termografia e por aí vai. Além da avaliação clínica e do histórico médico, Rogério analisa o cavalo em movimento. O olho treinado do médico enxerga problemas que impactam de forma significativa o desempenho do cavalo. Primeiro eu faço o exame clínico do cavalo em estação, cavalo parado. Eu faço as palpações todas de tendão, ligamento, casco, coluna, pescoço. Vejo mucosa, faço um geral no cavalo, faço um raio-x nele com meus olhos. Depois disso, eu tenho que colocar ele para se movimentar, para eu ver como é que está a movimentação. Então eu vejo o passo primeiro, vejo o trote dele em linha reta, vejo o trote e o passo no círculo e vejo o galope no círculo também. Algumas vezes eu tenho que ver o cavalo montado para eu finalizar o meu diagnóstico. Então eu tenho que ver ele montado para daí então eu finalizar e aí acabou a história. Para Yuri Conde, veterinário e cavaleiro, a oportunidade de acompanhar o trabalho de Rogério é de grande aprendizado. Aprendizado em dobro, sempre visando o bem-estar e a plenitude do movimento sem dor para o animal. A gente tem que tentar fazer com que o cavalo tenha o maior bem-estar possível e consiga tirar dele, do cavalo, seu maior potencial. E imagina que um cavalo para saltar, ainda mais com uma pessoa em cima, com dor fica difícil. Então a ideia é que a gente tire todas as dores, tire todo o incômodo que o cavalo tiver, tanto não só de dor, de flexibilidade, de alongamento. Ele ajuda a gente a ver onde é a deficiência de cada cavalo e com isso a gente consegue deixar os cavalos 100% de saúde e melhora com certeza o rendimento nas pistas. Para quem apostou nesse trabalho especializado, a curiosidade e a expectativa dão espaço à certeza de que os animais serão avaliados e tratados nos mínimos detalhes para o melhor desempenho nas pistas. Que o cavalo comece a saltar mais livremente, sem sentir dor. Esse é o essencial. E identificando, nós vamos tentar cuidar do cavalo, pelo protocolo assinalado aí pelo veterinário, vamos dar prosseguimento, para que ele melhore como um todo. Possa ter melhores resultados sem sofrer. É uma oportunidade ímpar, né, a qual a gente não poderia perder a chance de termos nossos cavalos examinados por ele. E de repente você, com uma avaliação dessa, você melhora a performance, né? Você tem um tratamento específico para o seu cavalo e você só tende a ganhar, né?
porque vai ter com certeza um acréscimo na performance desse cavalo. Fábio é cavaleiro profissional e já teve cavalos acompanhados por Rogério e garante que essa visita ao estado de Sergipe para a avaliação dos cavalos atletas é um diferencial. Não tem como você imaginar um atleta, que é um cavalo também, é o atleta, ele ali numa condição de grande atividade física sentindo dor, isso é impraticável. Por isso que a gente sempre tem que buscar dar o melhor tratamento possível aos cavalos para que eles sempre estejam bem. E eu tenho certeza que esse objetivo o Rogerinho consegue alcançar. E o Sergipe Rural de hoje termina aqui, mas você pode ajudar na produção do próximo programa. É só enviar e-mail para sergiperural@perip.se.gov.br ou através do WhatsApp do programa. Anote o número aí, 99894-6691. Obrigado por sua companhia. Tchau.